É muito importante eu falar para vocês aqui a origem dessa teoria, para depois eu falar o que é a teoria, já vou falar essa teoria aplicando ela em filmes. Assim, eu estou trabalhando com 3 filmes, né, que é o Coringa, eu estou trabalhando com Roma, que é bem diferente, e Parasita também, que são 3 filmes bastante diferentes, sim, os 3, e eu consigo dar o exemplo da nossa teoria nesses 3 filmes. E também uso Game of Thrones, porque eu trabalho, eu fiz um desmonte de Game of Thrones inteiro e mostrei como é que ela foi construída, né? Também gosto de citar Big Little Lies, que é uma série bastante vista aqui no Brasil. Essa teoria veio da França, foi criada por Greimmar, chamada Semiótica das Paixões, Semiótica Narrativa, depois Semiótica das Paixões, e foi considerada uma área mais difícil do conhecimento. E praticamente ela não foi desenvolvida até agora, até eu pegar ela. Então, assim, para começar, quem já viu falar em narratividade vai lembrar que existia um livro chamado Análise Estrutural da Narrativa, que foi um grupo no início dos anos 60. E esse grupo era muito grande, narratividade. Quem estudou roteiro hoje, que vai para a Europa, pessoalmente estuda narratividade. Lá na Europa, todos os cursos de roteiro ensinam narratividade. Tá? Que é Roland Barthes, Umberto Eco, Christian Metz, Todorov, Gerard Genet. E tinha aqui nesse grupo, o Greimmar era desse grupo. E esse grupo todo, ao esgotar essa questão da narratividade, Umberto Eco virou escritor, Todorov virou humanista, só Greimmar continuou a pesquisar narrativa. E ele acabou criando isso aqui, chamado Semiótica das Paixões. E aqui mudou tudo. A partir da Semiótica das Paixões, o mundo seria diferente. Ela seria do estado de coisas ao estado de alma, mudaria a concepção de tudo que a gente conhece agora, porque a gente só estuda os objetos. A nossa teoria da narrativa ela é voltada para a ação, para os acontecimentos da ação, e não para os acontecimentos dos personagens. Então, agora a gente vai trazer essa teoria, ela é voltada para o personagem. Essa nova teoria da narrativa, ela absorveu o personagem, então a teoria é montada a partir do personagem. Só isso já muda tudo, há uma mudança total, não há nada parecido com isso anterior a isso. Como não há nada disso fora daqui de onde eu estou falando com vocês. Então, é muito importante isso, porque vocês vão ver uma coisa muito nova. Então, o estado de alma que ele fala aqui, isso aqui é muito complexo, eu levei muitos anos para entender isso aqui. E, olha, assim, essa coisa de estado de alma, de estado de coisa, estado de alma, tem muito a ver com Gilles Deleuze, tá? A lógica do sentido, a semiótica que eu vou trabalhar hoje, trabalha com o sentido, mas é o sentido no personagem. Ele fez aqui o estado de coisas, tá? Deleuze, em 1960, fez o estado de coisas e agora a gente faz o estado de alma. Tá? Há uma diferença muito grande nisso e vocês vão notar. E eu publiquei a minha tese, eu fiz um doutorado lá na USP, imediatamente, olha, coincidência, na mesma coleção do Deleuze, meu livro foi publicado. Eu fiz um livro novo agora, mais fácil de entender, colocando essas questões dentro de Game of Thrones, do filme Roma e de outros filmes para a gente entender melhor. É só para dizer para vocês que não é achismo que eu vou falar agora, tá? Isso é muito importante. Tudo isso aqui é muito baseado e é científico. Eu montei 7 esquemas dentro dessa teoria, ela é muito difícil de ser observada, para a gente utilizar esses esquemas na construção das nossas histórias. Para a gente construir histórias, para a gente formatar histórias e desenvolver personagens. Esses esquemas eles estão divididos praticamente em 2 grupos. Um é para a estrutura dramática do texto. Há vários esquemas em que fala diretamente com a estrutura dramática do texto, e outros falam com a estrutura do personagem, sendo que as 2 coisas estão ligadas uma à outra. Tá? Todo personagem precisa de um programa narrativo para ele desenvolver, onde vai estar o arco do personagem, né? E esse programa narrativo a gente vai entender o que é um arco de um personagem. O arco de um personagem é do ato 1 ao 3º ato. O arco de um personagem é um arco de transformação, porque a gente só sabe o que é de transformação, mas não sabe o que é que transforma. Então, transforma a sua ação e as suas emoções. Nossos personagens acabam ficando só um arquétipo, porque a gente tem grande dificuldade de mexer com as emoções dos personagens. O brasileiro em si tem grande dificuldade de mexer com as emoções, a gente não tem sofrimento, o brasileiro resolve tudo no carnaval, enquanto que a Finlândia é o país mais feliz do mundo por ter percepção da realidade, né? Nós somos o país mais feliz, um dos países mais felizes do mundo por não termos a percepção da realidade. Tá?
Nós somos o país por falta de noção. É diferente de uma realidade da Finlândia, onde as pessoas são felizes porque elas têm noção do que acontece, elas têm uma educação muito grande. E isso nós não temos, e essa dificuldade que nós temos de enxergar a realidade é uma dificuldade que vai para a nossa dramaturgia, né? A nossa dramaturgia reflete essa questão da realidade, então a nossa teoria ela ajuda muito para nós vencermos essas barreiras como escritores, né? Porque ela trabalha com a verdade, é uma coisa dura para nós, né? Então, o arco do personagem no programa narrativo ele vai de um contrato, passa por uma manipulação, uma sanção da verdade, sempre vai ter verdade. O agir do personagem, a ação do personagem que a gente vai construir, ela é regida pelo sentido do personagem. Então, a semiótica das paixões é boa porque ela vem mostrar para você que todo personagem em ação sente. E esse sentir é que sensibiliza o espectador. Tá? É muito importante isso. Então, todo personagem, quando está em cena, ele está sentindo alguma dor, algum sofrimento. Um estado de felicidade é um estado de sofrimento, que a pessoa não está sofrendo com a felicidade, mas todo personagem está sempre em estado de sofrimento. Não existe narrativa sem sofrimento. Você não sensibiliza o espectador se ele não tiver carregando consigo uma sensibilização do seu sentir. Isso é uma grande novidade, ter uma narrativa voltada para o sentir. Aí a gente vai identificar o que o personagem sente. Ele pode sentir raiva, ele pode se emocionar com uma raiva. A emoção já é um fruto de um sentir. A emoção é o ato do corpo. O corpo do cara mexe na emoção. Nós estamos falando só do sentimento, que vem de uma paixão. A nossa teoria em base, eu vou explicar para vocês agora, para vocês verem, assim, ela é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. É o arco do personagem. O primeiro ato a gente chama de contrato entre personagens. É uma fase chamada de contrato. Todos os personagens fazem contrato no primeiro ato. Tanto que o piloto de uma série no primeiro ato ela é de contrato. E eu tenho um segundo ato, que é uma manipulação, eu tenho um terceiro ato, que é uma sanção. Levando em conta que a nossa teoria ela é uma teoria assim, que ela é científica, né? E ela vem de Saussure. Quem fez filosofia sabe o que é isso. É Heidegger. É toda uma geração do século XX vem de Saussure. Tudo. Deleuze, assim, ninguém escapou de Saussure, nem Freud, né? E na psicanálise, assim, a gente se aproxima muito de Lacan. O nosso trabalho aqui que eu fiz é muito próximo do que o Lacan fez. O Lacan fez a mesma coisa com o que o Freud descobriu da psicologia, e eu estou fazendo a mesma coisa com o Greymar. A nossa teoria, Greymar definiu ela como sendo o percurso gerativo do sentido daquele texto, sentido dos personagens, sentido do que você está escrevendo, que vem ser o sentido da vida, mas nós estudamos, antes de tudo, o sentido. Né? Na psicologia, o consciente está aqui, o inconsciente está aqui embaixo. Né? Então, Lacan só estudou o inconsciente. No nosso caso, que eu vou mostrar para vocês agora, o texto, as ações dos personagens, o discurso dos personagens estão aqui, eles estão agindo aqui. Coringa está aqui fazendo contrato com a mãe dele, contrato com o Murray para ser um cara famoso, e depois ele vai andar para outra fase, ele vai descobrir que os contratos que ele tinha com a mãe era falso, ele vai para a sanção, na sanção ele faz uma surpresa, ele não se mata, como estava previsto. Isso tudo acontece aqui. Mas nós vamos trabalhar num nível mais abaixo, chamado nível narrativo. Esse é o nível discursivo, esse é o nível narrativo. É como Lacan definiu o estudo dele, né, em cima de Freud, né? Baseado em Saussure, né, óbvio. E a gente vai estudar esse nível narrativo, onde a gente vai estar aqui manipulando os personagens que a gente vai estar escrevendo, sabe? A sua voz, por esse nível narrativo. E esse nível narrativo aqui está o sentido dos personagens, tá? Aqui está o nível das emoções, das paixões, chamado estados patêmicos de alma, a melancolia, o ódio, a raiva, tudo que faz uma pessoa agir. Ou não agir também. A apatia é uma paixão, tá? Por exemplo, que faz a pessoa não agir. Então, assim, aí nós temos um nível mais fundamental ainda, onde estão o quadrado semiótico, que eu nem vou entrar nesse nível fundamental, mas existe uma escala de estudo para essa teoria que eu vou passar para vocês, para se aprofundar. Vocês podem ficar um ano estudando isso aqui, porque tem coisa para estudar. Ela é feita para estudar. Vocês estão vendo aqui um paradigma da estrutura do Sitfield, para a gente entender que nós também viemos de Aristóteles
e que o primeiro ato, por exemplo, Coringa, né? Vamos falar de Coringa aqui. O primeiro ato é a apresentação dos personagens, a gente chama isso de contrato. Por quê? Coringa tem um programa narrativo, como eu falei para vocês, o programa narrativo do Coringa é ser um humorista famoso, né? Lembra disso, Coringa? O programa narrativo dele é ser famoso como humorista, né? Com stand-up, né? Então, o primeiro ato do Coringa é sobre os contratos. O contrato que ele tem com a mãe, que é um contrato afetivo, de potência. Não esqueça disso, é potência, contrato afetivo com a mãe. E ele cria um contrato com o Murray, com o apresentador de TV, que vai possibilitar a realização do seu programa narrativo, que é ser um ator famoso. Bem nessa apresentação do personagem, o personagem se apresenta como sendo louco, passando por tratamento, sendo humilhado. Ele vai sair de um estado calmo para um estado raivoso, um estado vingativo, a transformação do personagem. Você vai ver que Parasita, o primeiro ato, os personagens são apresentados através de um contrato entre a família pobre se infiltrando dentro de uma família rica. Em Roma, nós temos o programa narrativo de Cleo e o programa narrativo de Sofia, de uma empregada, né? Quem lembra de Roma, tem uma empregada que deseja ter um filho e tem a patroa Sofia que deseja não sentir mais falta do marido. E a gente vê o primeiro ato acabando lá em Roma, fechando o primeiro ato, quando Sofia, você percebe que é um fim de contrato dela com o marido. Então, sempre o primeiro ato está relacionado com o contrato, tá? Essa questão do contrato é um contrato social que vem ainda de Hobbes, não de Rousseau, é um contrato pela imaginação, é um contrato que se faz e que você não tem noção do que você está fazendo. Geralmente, os contratos são fiduciários na base da confiança e o contrato é entre um sujeito e um objeto, né? Então, é sempre um sujeito atrás de um objeto fazendo um contrato. O sujeito quer uma coisa, um personagem quer uma coisa, e o objeto quer outra do personagem. Isso está em todos esses 3 filmes. E existe dentro do contrato algo escondido que precisa do fim do terceiro ato aqui, da sanção, para revelar a verdade. Vai haver aqui uma fase chamada de manipulação dos personagens, onde eles precisam fazer algum arranjo para manter aquele contrato inicial. E essa manipulação ela é feita através de competência. O personagem vai à busca de competência. O Coringa precisa ter competência para ser um bom humorista. Lembrando que o Coringa, no começo da narrativa, ele tem uma agenda, quando ele está na primeira cena, onde é traçado o objetivo do Coringa, né? De Arthur. Ele diz assim, eu posso ser mais visto, mais querido, porque o problema dele é ser visto, ser querido, né? Na minha morte do que eu vivo, né? Então, ele leva na apresentação, no primeiro ato, nesse contrato, essa frase para que na sanção, quando ele chegar lá no palco, ele se mate. Lembra, o Coringa faz tudo isso para se matar no palco. Ele pega a arma, ele treina a arma na boca várias vezes para se matar. Então, o percurso do Coringa é para ele se matar no final. O percurso da família lá do seu Kim é se dar bem com a família rica lá em Parasita, né? E na sanção, na hora que o Coringa vai se apresentar, ele vai fazer uma surpresa. Coringa, ao invés de se matar, ele mata o seu destinador, Murray, que é o cara que vai destinar ele à fama. Isso é uma surpresa, porque estava implicando que Coringa se matava, né? Desde o início, Arthur estava ensaiando sua morte, implicaria que ele iria morrer. Mas é uma concessão, ele não morreu. A surpresa é uma concessão. O que faz um personagem aparecer é o contrato com outro personagem. Tá? Na hora que ele estabelece uma relação com o outro, ele aparece. Pode olhar todos os atores, todos os personagens nesses 3 filmes, como eles vão progredir a partir do momento que ele faz um contrato com outro personagem. Vou falar de simulacro existencial, que é a busca de potência. Simulacro existencial tem um item, é a aula que eu dou em 1 dia, 2 dias só. Isso vai muito mais sobre simulacro existencial. Mas em Coringa, quando o Coringa mata os rapazes no metrô, ele se potencializa, em seguida ele já vai namorar. Ele pega uma menina e abraça. Aquilo não é real. Aquilo é só uma imaginação dele. A gente chama de simulacro existencial. Aquilo ele tá numa fase ainda virtualizada, em que ele se acha com competência que ele não tem, ele não fez a segunda fase, ele não passou por aquela fase, então ele pula uma competência que ele não tem e já vai para uma sanção que não existe.
Então, quando ele mata a mãe dele, aquela mulher desaparece na hora e você vê que tudo aquilo fazia parte da imaginação. Quando você chega em Roma, que é um filme denso, que era para ter ganhado o Oscar, é um dos melhores filmes já feitos até hoje, assim, desse século, assim, Roma, né? Porque ela esconde tudo isso, esconde o simulacro, esconde o contrato, esconde tudo. Na última cena do filme, na última cena assim forte, tensa, que a gente chama que é a cena mais tensa, né? Que ela vai ter uma surpresa, quando a Cleo está salvando as crianças de um afogamento, as filhas de Sofia, a cena mais forte do final, Cleo, quando todo mundo está achando que ela está chorando por causa das crianças que estavam afogando, ela explode com uma surpresa. Ela fala: eu não queria ter desejado a morte da minha filha. Aquilo é uma surpresa. Ninguém sabia que antes ela tinha desejado ter a filha, e depois ela tinha desejado não ter a filha, e depois ela desejou que a filha morresse. Se ela não falasse no final, a gente não saberia qual era o simulacro dela. Esconder o simulacro é muito importante, mas ela precisou falar. Na hora que ela fala, a gente volta atrás todo o filme e vê o que era o primeiro ato, o segundo ato. Ela não teve competência para não sentir. Então, Cleo, ela esconde esse simulacro, ela teve uma sensação, a gente chama isso de sensação, Cleo. Ela não age, ela só sente. No caso só de Roma, ela tem uma sensação de que já tem um filho, né? Isso é um acontecimento extraordinário. Ela tem aquele sentimento, depois ela tem uma sensação de não querer aquele filho que ela já tinha. Né? E no final ela tem uma sensação de culpa, que é a paixão de Cleo, chama culpa, arrependimento, culpa. Cuarón trabalha também com a culpa, é muito importante. A culpa é uma das paixões mais utilizadas. O que a Cleo, aquela empregada em Roma, ocultava, que a gente não sabia, que é muito importante para o filme e que sensibiliza o filme inteiro? É que ela tinha um sentir que a gente não identificava, e quando ela fala, a gente identifica, e o filme ganha importância. Aqui no Brasil, o Kleber Mendonça chegou a fazer algo parecido, que Roma é uma cópia um pouco, né? O Cuarón assumiu um pouco do Kleber, que é o Som ao Redor. O Som ao Redor é sobre vingança. O Som ao Redor esconde tudo, você não sabe nada que está acontecendo ao redor até a última cena. Aí você vai descobrir que é uma vingança. Aí, qual a grande jogada do Som ao Redor, que é legal? É que o diretor conseguiu ocultar o ódio. Não existe vingança sem ódio, né? Mas ele ocultou esse ódio com outra paixão muito forte. Eu nem estou falando de paixão aqui. Paixão é uma coisa muito interessante também, que é outra coisa, que é a melancolia, que é o tédio. Lembre que o Som ao Redor, o tédio, aqueles personagens, eles mal falam. O filho do dono da casa, ele só fica namorando com aquela mulher, as conversas tudo mole. Há um tédio, aquela mulher com aquele cachorro gritando. A melancolia dos personagens afeta os personagens a tal ponto, inclusive o Vingador é melancólico, que o ódio que estava presente naquela narrativa de vingança é ocultada com outra paixão, que é a melancolia. A melancolia é muito importante. Já o Cuarón usa a culpa, né? Ele oculta a culpa, né? Gravidade também, a mulher era culpada pela morte do filho. Se não tiver, isso chama-se dano, tá? Isso aí é um dano na alma do personagem. Os 3 atos dos filmes, eles continuam existindo, a gente vê eles. A Cleo vai fazer um contrato para ter um filho, mas o que está jogando nela é a personalidade. O pessoal de Parasita fala: vamos se dar bem aqui, vamos ganhar um dinheiro em cima dessas pessoas. Nós temos competência para agir, mas eles não têm competência para sentir. Aquilo que transformou esses 3 filmes em obras de arte, a gente pode ver no terceiro ato, no fechamento deles. O Seu Kim, lá em Parasita, ao invés dele matar o cara que acabou de matar a filha dele, lá, lembra disso? Ele vai e mata o patrão, cara. Ele matou por causa de uma paixão, de um ódio que ele começou a sentir do cara, por causa do cheiro dele. O Coringa, ele resolve matar o destinador dele, que destinou a fama, ao invés de se matar, numa surpresa também, por causa de um sentimento de justiça muito grande. Ele se sentiu muito injustiçado com tudo que estavam fazendo com ele. Ele reage numa surpresa e mata o outro. Em Roma, acontece a mesma coisa. A última cena, quando você acha que alguém vai falar de um problema ali, ele vem com o outro. Então, ele vem com o outro do lado emocional. Então, as paixões,
estão sempre comandando as ações dos personagens. A gente vê nisso, a gente está vendo nos 3 filmes como elas funcionam. Essas paixões, a gente vai controlando elas. A gente coloca ela acima, ou a gente coloca ela um pouco mais embaixo, até tira, normalmente, num filme só de ação. Às vezes a gente não coloca um dano nem nada. A gente falou do programa narrativo, que é os 3 atos. O Destinador, é muito importante falar dele aqui, porque em Coringa, a maioria dos personagens precisa de um destinador. Celeste, em Big Little Lies, queria se livrar do marido e precisou do destinador, que foi uma psicóloga. Dentro do destinador dos filmes infantis, os destinadores destinam objeto mágico aos personagens. O destinador ajuda o personagem a realizar aquilo que ele precisa realizar. Então, no Coringa, lá, Arthur faz um contrato com a mãe, tem um contrato já transcendente com a mãe, né? E ele faz um contrato com o Maury para o Maury ser o destinador da fama dele. A Arya, em Game of Thrones, que é um exemplo de vingança muito interessante, ela precisa se vingar e ela é uma menina pequena, ela não consegue matar gigantes e reis. Ela precisa de um destinador, que é já quem que vai destinar ela a saber matar. Então ela faz um contrato com o cara passa esse destino. E Melancolia, por exemplo, do Lars von Trier, o papel do destinador é forte ali no filme. Melancolia, porque Justine, Melancolia do Lars von Trier, se você pensar bem, o programa narrativo de Justine é morrer, não é viver. Justine sofre uma grande melancolia e ela só tem vontade de morrer. Então ela tem um contrato com um noivo para se casar e aparece o planeta Morte e ela faz um contrato com o destinador Morte, que é mais forte, e o destinador Morte puxa ela porque ela deseja a morte. Então, enquanto as pessoas estão angustiadas porque vão morrer, o Justine está contente com a morte, né? Então, o destinador planeta traz a morte para ela, ela se apega ao destinador, porque o destinador, ele puxa o personagem para si, tá? Todo destinador gosta de puxar o personagem. Ele doa poder, doa saber, mas ele puxa. E o personagem, quando faz um contrato com um objeto, num contrato, ele está em busca de valores contidos naquele objeto. A intriga nasce muito dessa questão dos objetos vão ter valores que o personagem quer. Não o objeto em si, mas o valor que está lá dentro. Né? O famoso ponto de virada, o ponto de mudança, ele é feito, ele tem uma razão. Esse famoso ponto de virada, ele ocorre tanto no personagem como ele pode ocorrer na história. O ponto de virada de Coringa do primeiro ato para o segundo ato, do segundo ato para o terceiro ato, eles ocorrem quando terminam os acontecimentos do contrato, tá? E como que terminam os acontecimentos do contrato? Quando o Coringa mata no metrô. Na hora que ele mata, ele encerra ali no personagem o primeiro ato. E há mais algumas cenas que ele pega as coisas dele ali, sai e risca ali, ele desce no corredor, fechou o primeiro ato. O ponto de virada do Coringa no segundo ato é quando ele mata a mãe. Já por exemplo, em Parasita, o ponto de virada, eles ocorrem não no final do primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, mas no início do ato seguinte. Olha que loucura isso. Mas está lá o ponto de virada e está lá os 3 atos. O primeiro ato é uma comédia, com aqueles personagens fazendo uns contratos de rico com pobre. O segundo ato é um drama e o terceiro ato é uma tragédia. Né? O ponto de virada precisa ser uma surpresa, tá? Sempre o ponto de virada é surpreendente, senão não é virada, ele não para o personagem, não para a história e começa de novo. Senão não é virada, se você não fizer isso, a história não fica boa, a história precisa se transformar. Então, em Parasita, vocês percebem que quando termina o contrato entre todos os personagens ali, né, os contratos entre si, a família se reúne na mansão, né, e ali há um jogo moral que é para fechar, né, depois, né? Aí chega a ex-governanta e toca a campainha. Na hora que a governanta toca a campainha, começa o segundo ato. Ali é uma cena de surpresa, não se estava esperando aquilo. Os personagens estavam seguros de si, de que aquele tinha dado tudo certo com o contrato, quando vem algo que pode atrapalhar o contrato deles. E o segundo ato, que começa com uma chuva inteira, durante toda uma tempestade, o segundo ato, ele se fecha quando acaba a tempestade, a família está dentro de um ginásio e a família rica liga para a família pobre. Aquele telefonema é uma surpresa, ninguém estava esperando. A partir daquele telefonema se inicia o terceiro ato e o ato final.
Em Parasita é muito claro os atos, eles se encerram assim numa clareza e muda tudo de um ato para outro. E é muito importante, porque o primeiro ato, o contrato, você acha que não tem nada do segundo ato, ele está todo lá, o desenho na parede, é do cara que está escondido no porão, todo o drama do primeiro ato, da família, do filho que não dorme em casa, o aniversário tem que sair, tem a ver com o porão e ninguém vê. O porão está todo lá no primeiro ato inteiro e ninguém percebe, porque não é para sair do nada. Não tem foco na empregada, existe toda uma dramaturgia muito bem feita ali. Não esqueça que isso é uma peça de teatro que o cara escreveu lá, o Parasita, uma peça de teatro, foi feito em 2 estúdios, aquilo é um estúdio dentro de um tanque, assim. E tem essa definição. Então, o primeiro ato, como de Coringa e como de Cleo, as questões de Roma, as questões contratuais estão dentro e as outras coisas estão embutidas lá dentro. Senão ela não vai fazer sentido depois. Você fala, mas o segundo ato em Parasita não tem manipulação. Claro que tem. Eles vão brigar com aquela família do fundo para manter o contrato que eles tinham lá, né? Então, de alguma forma, a fase seguinte continua ainda prevalecendo nesse esquema. O segundo ato, antes do ponto de virada de Coringa, também é para resolver as questões de contrato em Coringa. O contrato afetivo que ele tinha com a mãe, principalmente o contrato afetivo com o pai. Em Roma, é o ponto de virada mais difícil de se detectar. Roma é um filme muito denso, é o filme que mais se esconde coisa. Os personagens, como eu falei, eles têm sensações, isso, sensação, está em Gil de Leus, em sensação está em Merleau-Ponty. A lógica da sensação é chegar à verdade, a sensação nos dá a verdade. Cleo, o ponto de virada dela é através de sensação. Sofia também. O primeiro ato encerra quando Sofia se despede do marido. Ela está na frente da casa e a gente vê que o marido não abraça ela direito e ele vai embora e ela vai para o meio da rua e fica parada olhando para ele assim, ó. Ela mexe o rosto assim. Ali é uma sensação. Naquele momento, a cognição do personagem é perdida, há um corte na cognição, o personagem só fica com sentir trabalhando, é só o sentir, né? Aquilo é um branco mesmo, aquilo interrompe. E quando o personagem sai daquilo lá, ele já sai diferente. Então, Sofia fica olhando o marido sair, passa uma banda ao lado dela, ela não ouve a banda, que é para provar que ela está sendo sugada pela sensação, pela percepção. E quando ela sai, ela tem uma percepção do fim do casamento. Já Cleo, quando o acontecimento que vai fazer o ponto de virada de Cleo é na maternidade. E ela está diante de uma criança numa incubadora e Cleo tem a sensação, né, de que aquele filho, de que ela já tem um filho, né? Ela já fica rindo e botando a mão na barriga, ela é sugada pela sensação de ter um filho. E há um terremoto, então aquele terremoto é para provar que o personagem está sendo sugado por uma sensação. Então ela é sugada pela sensação, aquelas coisas caem, Cleo não sai. Depois você vai saber lá no terceiro ato que é daquela sensação, vai ferrar com a vida de Cleo, porque ela sentiu o desejo de ter um filho. Na hora que o cara recusa ela, vai ter o desejo de não ter. E depois ela tem o desejo de que a criança não morresse, que morresse, né? E ela tem um arrependimento por isso. Tudo através da sensação. Mas eu estou dando a dica para vocês de que essa estrutura dramática em 3 atos, esse arco dos personagens, eles podem ser simples assim do agir, como eles podem ser profundos e complexos, só com o sentido dos personagens. É mais para mostrar essa possibilidade de você explorar a densidade dos personagens que a gente não tinha antes. Essa questão de contrato, manipulação e sanção, ela começa de um jeito muito simples. Sabe, o contrato para agir, vamos fazer um contrato para fazer uma ação. Em Game of Thrones, eu trabalho com todos os contratos de Game of Thrones, porque lá existe a jornada do herói. Finalmente, nós temos a jornada do herói, que não é de Campbell. A jornada de herói do Campbell é junguiana, não é freudiana, então ela ficou fora das universidades, ela ficou simbólica, né? Ela ficou para o mito, né? Ainda na fase do mito, nós superamos a fase do mito já há muitos anos, assim. Então, agora nós temos uma jornada do herói que é baseada de Greymar, mas ela vem de próprio, né, a jornada do herói. O contrato vem da jornada do herói. Está vendo esse núcleo do programa narrativo? Isso aqui é a jornada do herói, tá? O sujeito está atrás do objeto, o objeto é carregado de valores e ele tem um destinador que destina esse objeto a ele e tem um destinatário que pode ser o próprio sujeito.
e eu tenho um oponente aqui. Esse esquema, ele tinha 21 funções. E ele foi reduzindo ele ficou em 6 funções, e eu já trabalho só com 3 funções, destinador, objeto, sujeito, dentro de um esquema gigantesco. Ajudante eu posso botar, o oponente eu posso botar, o destinador pode ser ajudante, o oponente pode ser sujeito também, o cara pode ter problema com ele mesmo. Então, essa jornada do herói aqui, ela cabe perfeito em várias narrativas. Quando eu entro com dano e a fratura, eu faço mudanças na jornada do herói, por exemplo. Como é que é o dano? Qual é o dano do Coringa? O dano do Coringa é que ele sofreu violências terríveis, né? E ele tem uma fratura e uma liquidação para resolver. E ele resolve isso matando a mãe dele. Em Game of Thrones existe muito fácil você ver o dano. O anão tem um dano para ser anão, aquilo já é um dano. É endógeno, que já faz parte, não é trazido, já faz parte do personagem dano. O Sam, quem lembra de Game of Thrones, ele é um cara gordinho, então ele tem um dano, é o peso. O dano físico é muito fácil de ver. Então, essas pessoas, elas têm mais dificuldade de chegar a uma sanção com esses danos. Só que existem danos invisíveis, são os danos na alma. Esses já são mais legais, são subjetivos. Então, Jon Snow é um garoto bastardo, ele não tem mãe, e dentro dos valores de Game of Thrones, ser bastardo é um ninguém. Ele não é ninguém. O dano de Jon Snow está na alma dele. E tá ele querer ser alguma coisa. Então, você vai ver Jon Snow no primeiro episódio de Game of Thrones, é só para mostrar o contrato de Jon Snow com a Patrulha da Noite por causa de um dano na alma dele. Há 3 cenas em Patrulha da Noite para mostrar que ele é bastardo, que sendo bastardo não tem valor, para ele poder fazer um contrato com a Patrulha da Noite que vai destinar ele a ser um herói. Então, o dano está invisível em Jon Snow. O dano de Arya, que vai para a vingança, é a morte do pai diante dela. Então, o dano dela vai resultar numa fratura de ódio. Essa fratura vai ficar aberta e essa garota, enquanto ela não matar quem matou os seus pais, enquanto ela não matar quem causou o dano, ela não liquida o ódio que ela sente. Então, o dano é importante na alma e física, é muito importante, porque o personagem vai ter uma jornada de liquidação de uma ação do dano, de matar seu inimigo, mas liquidar o ódio que ela sente. Isso faz toda a diferença. Então, não adianta a pessoa ir lá e matar só quem causou o dano, ela tem que matar também o ódio que ela sente dentro dela. Isso faz a narrativa ganhar outro vigor. O que é que vem ser o dano? Assim? O dano vem causar o sofrimento, e o sofrimento vem ser a alma do personagem. Existe um Westworld, principalmente a primeira temporada, é uma história de robôs em um parque, né, que são robôs tão perfeitos que eles são humanos que você não consegue diferenciar o que é um robô, o que é um ser humano normal. Esses robôs sofrem. Quando um cara descobre que ele é robô, Bernard, ele fala, como eu sou robô se eu tenho um sofrimento, se eu tenho uma alma? Bernard tem uma lembrança aplicada na memória dele de um filho que morreu e ele se sente culpado pela morte desse filho. Olha que louco. E o cara que criou o robô chega para ele e fala, você quer que eu tire o dano? Eu tiro. Ele falou, não. Ele não quer ficar sem um dano, porque se ele ficar sem um dano, ele perde a alma dele. Maeve, que é outra personagem, ela existe na série em razão do dano, que é uma filha dela que desapareceu. Sem aquele dano, Maeve não existe o personagem. Ela também não quer perder o dano. Se você vê a 3ª temporada de Westworld, esse personagem Maeve aparece só em razão desse dano. Ela está na temporada inteira sem fazer nada, só minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Porque o cara promete ela a filha, ele promete, ela não quer perder a alma, mas ele fala, eu te dou tua filha. Olha só. Então, a própria série Westworld, como é uma série que se escreve personagem, que se cria personagem, você vê como é que se gera um personagem, a alma de um personagem. Ali é um exemplo de mostrar o que é o dano, como é que se forma uma alma de um personagem. Essa é uma maneira meio simplista, mas a gente consegue enxergar esses danos nas obras mais profundas. Olha que nós estamos vendo Shakespeare aqui. Nós estamos vendo toda a nossa dramaturgia, ela passa limpo. Assim, nessa forma. Não só do agir, como sentir também com a alma dos personagens. Esse aprendizado aqui, ele é bom para escrever. Na hora que você vai escrever, você vai ver como é que você organiza melhor a sua história, os seus personagens. Mas também serve para o elenco.
O ator, na hora que ele vê um negócio desse, é outra coisa. O ator sabe o que, é que ele vai jogar lá, ele não fica perdido. A gente não pode esquecer que nós estamos escrevendo para alguém interpretar. Se for na literatura, a gente tem outros meios de escrever que a gente é também tocado, a gente utiliza esse mesmo esquema. Mas a gente tem que lembrar que se um ator for pegar o texto, ele tem que ter essa percepção. Para os americanos, para os argentinos, cara, olha, para os europeus, isso é muito fácil de identificar. Para nós é muito difícil. Nós temos muita dificuldade de enxergar esse lado. Olha os argentinos lá, olha Relatos Selvagens. O que é Relatos Selvagens que foi para o Oscar? Relatos Selvagens é um filme sobre fúria, inteirinho é um filme sobre fúria. O filme é feito só sobre a paixão da ira. É um exercício da paixão da fúria. Tirou ela, não tem filme. Eu acho que se vocês já perceberem que existe um lado da alma dos personagens, do sofrimento dos personagens, que a gente pode trabalhar, isso já é de grande avanço de eu falar com vocês aqui, tá? Só vocês já imaginar que a gente tem a possibilidade de ver que os personagens eles também são motivados por personalidades, já é um ganho muito grande, porque isso a gente não enxerga em lugar nenhum. Porque eu crio boas histórias. Mas o meu problema é que ela vai ficar, sabe, só um arquétipo. Não. Transformo qualquer história através das oliveiras. Lá do Irã, uma história sem história em algo fantástico. Lá não tem história nenhuma. É um sujeito com um objeto mudo, que não tem história, mas é sensível pra caramba por causa disso. Porque tem um sentir muito grande dentro da menina, que a gente não sabe o que é, só o do garoto, que é o diferente de Big Little Lies. Big Little Lies são mulheres sujeitos, os homens só são objetos para poder refletir, né? E lá, através das oliveiras, é o contrário. A mulher é só objeto, ela não existe. É só para refletir o sujeito lá, né? O sensível é que pega, não a ação. O sensível é que pega. Então, para você sensibilizar um personagem, você precisa resgatar a emoção dele. Todo cinema iraniano tem força nos personagens em razão dos seus estados patentes de alma. Todo personagem, quando entra numa história, ele entra sentindo raiva, ódio, medo. Alguma coisa ele está sentindo e aquele sentir dele vai se transformar em outro o tempo inteiro. E o personagem vai tendo paradas, ele vai tendo interrompimentos, você tem que quebrar a perna do cara, você tem que causar surpresa. Surpresa é uma coisa muito interessante, é da ordem do sobreviver. A surpresa ela pode ser um implicativo, né? Sabe assim, Coringa vai se matar e não se mata e mata o outro, né? Mas surpresa pode vir da ordem do sobreviver, aquilo que não está previsto, como o Covid. Chega, bate uma surpresa que não estava previsto, também é surpresa. E isso está previsto dentro da nossa narrativa, esses acontecimentos, porque isso é que faz a narrativa crescer. São aquilo que você não espera. Você está levando o teu personagem para cá e, de repente, nossa, é outra coisa. Esconder as emoções, esconder as coisas, elas fazem parte da boa escritura.